respeito da autoridade do crente. Quem é crente tem que levantar a mão. Todos são crentes? Então você saiba hoje, essa noite, que você tem uma autoridade. Você é uma pessoa de autoridade, amém? Em Gênesis capítulo 1, versos 26 ao 28, diz assim: Então Deus determinou: façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais, todas as pedras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Verso 28, Deus os abençoou e lhes ordenou, essa é a ordem de Deus: despertem e multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja sobre a terra. Amém? Eu quero chamar a sua atenção para as duas palavras que Deus fala aqui nesse versículo: sujeite e domine. Essa foi a ordem para os seres humanos. A minha Bíblia tem uma versão um pouco diferente, mas na sua também vai falar a mesma coisa. A primeira ordem que Deus deu a Adão foi: domine Adão e sujeite a terra. E aí eu quero mostrar para vocês aqui, você vai comigo no capítulo 3 de Gênesis. Eu quero mostrar para vocês que o homem perde essa autoridade logo depois. Aqui ele já tem autoridade. Deus delegou a autoridade a ele. Gênesis 3, verso 1 ao 7. Ali tem toda aquela história que a gente já conhece. Diz assim: a serpente era o mais astuto que todos os animais dos campos que o Senhor Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher. Então foi isso que Deus falou. Aí a serpente veio tentar: vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Ao que declarou a mulher à serpente: não, nós podemos comer os frutos das árvores do jardim, mas o fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. A serpente então alegou à mulher: com toda certeza não morrereis. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comer, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos, e além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, tomou o seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que estava em sua companhia, e igualmente comeu. Aqui nós vemos, irmãos, que o ser humano que Deus havia criado e tinha delegado de autoridade sobre toda a terra, entrega essa autoridade a Satanás. Neste momento, o ser humano perde a autoridade. É neste momento aqui que as coisas começam a dar errado. É um pouco triste pensar, irmãos, porque muitas pessoas se perguntam: se Adão não tivesse pecado, o que seria de nós, como é que seria o mundo? Eu não sei, irmãos, responder essa pergunta. Eu sei que nós estamos sobre a graça de Deus. Não estamos mais sobre a lei. Graças a Deus por isso. A palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E graças a Deus todos os dias, porque você está vendo essa dispensação da graça. Nós somos muito, mas muito abençoados. Nós não precisamos, irmãos, correr atrás das bênçãos, pelo contrário, corre atrás de nós. Se você obedece a Deus, mas aqui a gente vê, irmãos, que Eva desobedeceu a Deus e deu lugar ao diabo. É como diz Pedro ali: não dê lugar ao diabo. Então quer dizer que se a gente der lugar ao diabo, ele entra com sugestões, a gente acaba aceitando e acaba entrando em contradição com Deus, com a palavra dele, desobedecendo. E aí que começa a entrar as coisas ruins. Nós temos que entender que Deus não pratica o mal, que Deus não faz o mal.
Deus é bom em todo tempo. A palavra diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, do Pai das luzes. Amém? Aonde não há sombra e nem variação. Então, em todo tempo ele é bom. Nada que acontece de mal nas nossas vidas foi Deus que permitiu ou é a vontade dele. Ao contrário, a palavra nos diz que a gente dá lugar. A gente dá ênfase àquele pensamento ruim e acaba cometendo certas coisas que não agradam a Deus. Então, eu quero compartilhar com os irmãos. A Bíblia diz assim, ó. Você está com a Bíblia aí? Vamos lá para Romanos, no Novo Testamento, carta de Romanos, capítulo 6. Você vai entender como que a pessoa se torna servo daquilo, ou seja, servo do pecado. Romanos capítulo 6, verso 16, diz assim: não estáis informados de que ao vos entregardes a alguém como escravos para lhe obedecer, sois escravos desde a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, e seja da obediência que leva à justiça. Amém? Então a pessoa que ela pratica o pecado, ela se torna escrava do pecado. Se você pratica aquele pecado todos os dias, deliberadamente, e aquele pecado já não incomoda mais você, você nasceu de novo, e você continua pecando, praticando as mesmas coisas, ou talvez coisas piores, você está se tornando, voltando a ser escravo do pecado. E isso acontece com as pessoas que não se firmam na palavra, que não têm firmeza com Deus, que não têm intimidade, não têm uma vida em comunhão com Deus, e que não têm entendimento da palavra de Deus. Pois a nossa luta, irmão, não é contra a carne e o sangue, mas é contra os principados, potestades, seres dominadores. Mas é uma luta também que ela já foi vencida, né? Ela já foi ganha. É verdade. Porque Jesus falou assim, ó, vocês são mais do que vencedores. Jesus venceu e nos deu esse título, irmãos. Às vezes eu me perguntava por que a gente é mais do que vencedor. Jesus é vencedor, por que a gente não é vencedor também? Por que a gente é mais do que vencedor? E aí eu fui entender que é como se a gente comparasse com um lutador de MMA, lutador de boxe. Ele vai lá, vamos dar um exemplo aqui, o Anderson Silva vai lá e luta com um determinado oponente dele lá. Você não tem condição de lutar com aquele oponente. Afinal de contas, não tem ninguém aqui apto para lutar com aquela pessoa. Mas ele vai lá e ganha a luta. E ao invés de colocar o cinturão, ele vai lá e chama você e coloca você. Isso lhe torna mais do que vencedor. Você não precisou lutar na luta. Mas o título é para você. Você é mais do que vencedor. Amém? Aceita isso no teu coração, não se esqueça. Nós temos que dar mais crédito à palavra de Deus. Nós temos que considerar essas coisas. Nós temos que perguntar ao nosso íntimo o porquê dessas coisas. Glória a Deus. Você está aceitando, você está entendendo a palavra? Então aqui em Romanos 3,16 diz assim, ó, que nós, aquele que continua praticando o pecado, aquele crente que aceitou Jesus, nasceu de novo, mas continua fazendo as mesmas coisas, ele volta a ser servo ou escravo do pecado. Por isso que às vezes a gente vê pessoas que têm 10, 15, 20 anos de crente e tem uma vida miserável. Tem uma vida desgraçada, tem uma vida miserável mesmo. Você não vê progresso naquela pessoa. Você olha para aquele irmão, ele está sempre na luta, na prova. Ele pede para você orar, e você ora, você faz campanha, faz jejum, faz um monte, faz isso, faz aquilo, e não muda. Não há mudança. Não é verdade? Porque ele continua praticando algumas coisas, irmãos, que não... A palavra diz que nós somos limpos, nós já fomos limpos, lavados pela palavra de Deus. É como se, vamos dar o exemplo de um porco, você vai lá e limpa aquele porco. A gente sabe que o porco gosta de ver na lama. Você limpa, você lava, você faz tudo e ele volta a se sujar na lama, depois limpa. Isso é muito importante, irmãos.
Eu também gosto, irmão, de dizer que muitas vezes a gente fala coisas erradas porque não falta conhecimento. Antes eu ia num culto como esse, eu ia para receber uma bênção de Deus. Eu sei que isso não é errado. Mas se você vier numa noite como essa, disposto o teu coração a cultuar a Deus, a dar tudo que você tem para Deus, é como eu falei, as bênçãos te seguirão. As bênçãos virão atrás de você. É como diz em Efésios 3, irmãos, nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos. Não falta nenhuma. Toda a sorte de bênçãos. Nós não precisamos mais pedir determinada bênção, irmãos. Você tem que tomar posse daquilo que Jesus fez por nós. Eu gostaria que você fosse, irmãos, ali para João, Evangelho de João, capítulo 8. Eu quero ser rápido aqui para não tomar muito tempo. João, capítulo 8, verso 34. Se você não tem o hábito de trazer papel, caneta para o culto, traga-nos. Afinal de contas, você tem um pastor que é formado, é bacharel em teologia, é professor, é mestre, e você tem que sugar ele. Você tem que ser como uma esponja para esse homem. O que ele falar, você tem que tomar posse. Na verdade, você tem que agarrar a palavra de Deus. Isso não pode entrar por aqui e sair por aqui. Se você agarrar essa palavra, com certeza ela vai transformar a sua vida. Foi assim que aconteceu comigo. Contigo também não vai ser diferente. Diz assim, verso 8, 34. Jesus explicou-lhes: em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. E por que eu estou trazendo essas coisas? Porque a autoridade foi delegada à igreja, a nós, porque a igreja somos nós, o povo de Cristo. Muitas vezes a gente não tem essa autoridade, aliás, não exerce ela por algumas coisas que nós estamos praticando de errado. Nós estamos se tornando escravos do pecado, nós já fomos mortos para o pecado e estamos nos sujeitando a ele novamente. E por isso a consciência do pecado ela te acusa. Afinal de contas, todo ser humano tem uma consciência. E no momento que às vezes você vai querer exercer essa autoridade, a consciência te acusa. Ó, lembre-se daquilo, você está praticando aquilo. E aquilo vai te tornando escravo, sendo que Jesus já te libertou dessa escravidão. Por isso essa noite, irmãos, eu quero deixar aqui bem claro, irmão. Se você está fazendo algo errado, procure não praticar isso. Nós temos que entender, irmão, que nós não somos mais pecadores. Não existe crente pecador. A não ser que você pratique ou viva da prática do pecado. Mas é o exemplo que eu sempre dou. Se eu convidar você, qualquer um dos irmãos, para ir na minha casa, assistir um filme, uma pregação, e pedir para minha esposa fazer uma pipoca para nós comer, não torna ela uma pipoqueira. Ela não é pipoqueira, ela fez uma pipoca. Na verdade, ela não é profissional. É a mesma coisa nós. Nós não somos pecadores, nós não somos praticantes do pecado. Ah, mas você não comete erro, Israel, você não pratica, você não desvia, sim, irmãos. Afinal de contas, eu estou em essa obra aqui está em construção. Ainda não foi terminada. Mas toda vez que eu pratico algo errado, o Espírito Santo me convence que aquilo é errado. E eu vou lá no mesmo momento. Não preciso me ajoelhar, me fechar os olhos, mas eu preciso confessar a Deus aquilo que eu pratiquei de errado. E a palavra diz que naquele momento existe um advogado fiel no céu que nos defende do acusador. E ele nos perdoa naquele momento.
se joga no mar do esquecimento, não precisa nem eu lembrar mais. Nem nossos pais lembram. Então não preciso mais lembrar daquilo. Pelo contrário, eu tenho que entrar para dentro da palavra. Eu tenho que buscar a palavra de Deus. E através dela eu vou me firmar, para que eu não volte a praticar aquilo novamente. Você está entendendo, irmãos? Amém? Então eu gostaria que você, no mesmo Evangelho de João, no capítulo 1, olha só. Aí nós vamos conhecer o plano de Deus para reconquistar essa autoridade que foi perdida. João capítulo 1. Aleluia. Verso do 1 ao 3, no comecinho. Eu sei que você já leu muitas e muitas vezes isso aqui. Mas você vai entender o plano de Deus. Diz assim: no princípio era a palavra. Na sua Bíblia pode estar o verso, é a mesma coisa. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Amém? Então aqui nós entendemos, irmãos, que desde o princípio, desde Deus criar o primeiro ser humano sobre a terra, Adão, Jesus já estava lá. Era a palavra, era o verbo. Ele ainda não tinha herdado esse nome de Jesus. Mas ele já existia. Ele era a palavra de Deus. E eu dou graças a Deus porque Deus não fez só um Adão. Ele fez um segundo Adão. Ele fez o último Adão. Você sabe quem é? Jesus. Jesus é o último Adão. O primeiro Adão entregou a autoridade. O segundo Adão reconquistou essa autoridade. Aleluia! Eu dou graças a Deus por isso, irmãos. Graças a Deus que Deus já tinha um plano no seu coração. Um plano que só Ele poderia elaborar esse plano. Mas quando Adão entrega a autoridade a Satanás, ele como pai, ele poderia fazer, ele tinha essa autoridade. O Deus Criador, ele poderia dar um chute no diabo, vai para lá e deixa meu filho aqui, porque aqui não mexe, vou fechar esse jardim, que aqui eu vou dar um jeito e vou ajeitar as coisas. Só que ele como juiz, aquele que colocou a sua palavra acima dele, teve que julgar aquela atitude. É por isso que ele expulsou, irmão. A palavra que ele expulsou a mulher daquele jardim, encerra aquele jardim, coloca aqueles dois querubins, para que ninguém nem entrasse mais naquele jardim. Só que de lá para cá, como o pecado entrou, a gente sabe que aconteceu ali o primeiro assassinato, e as coisas foram cada vez mais aumentando, até chegar o dia de hoje. E hoje a gente vê como é que está o mundo. É como disse a nossa irmã, Jesus está às portas, eu creio nisso. Eu estou crendo que eu não vou experimentar a morte, a não ser que seja um plano de Deus, mas eu quero ser arrebatado. Quantos querem ser arrebatados nessa noite? Não provaremos a morte. Subiremos ao alto, nos encontraremos com Jesus Cristo. Mas antes disso tem algo para a gente fazer aqui nessa terra. Esse mundo está se deteriorando, esse mundo está cada dia pior. Eu vou ser sincero com vocês, irmãos, eu não ligo mais a televisão para assistir noticiário. Eu não perco tempo mais com isso. Teve um tempo que eu assistia muito aquele programa dos Atenas. E aquilo foi me contagiando, aquilo é uma bomba de Satanás. Mas a gente tem que estar por dentro das notícias. Sim, tem que estar por dentro, irmãos. Mas cuidado, vigia. Você vai se alimentar de sangue, você vai se alimentar de crime. Você vai se alimentar só de coisa ruim, sendo que a palavra é o pão vivo que desceu do céu. É a palavra que você tem que se alimentar diariamente. Ou você fica um dia sem comer, e fica um dia aqui sem comer. A não ser que você esteja em jejum. Mas pelo contrário, não, você se alimenta todos os dias. Você toma o seu café, almoça, né? A gente faz as refeições. Por quê? Para manter o corpo físico. É a mesma coisa do nosso corpo espiritual, ele precisa de alimento. Mas eu já não fui salvo, os pecados não foram perdoados. Né? Afinal de contas, o meu espírito foi salvo naquele dia que eu confessei a Jesus, levantei a minha mão. Isso é verdade. Mas a palavra também diz ali em Romanos 12, verso 2,
para que nós não nos conformamos com este mundo, com o sistema do mundo, mas que a gente possa renovar a nossa mente todos os dias através da palavra. Nós temos esse trabalho, essa responsabilidade. E eu sei que muitos não gostam disso. Eu sei que muitos não gostam, porque é muito fácil, irmão, a gente dobrar os joelhos e passar toda a responsabilidade a Deus. Afinal, Ele é soberano, Ele é o Todo-Poderoso. Mas se você for estudar a palavra, você vai saber que você tem muita responsabilidade nessa terra. Você tem uma autoridade que foi delegada. O poder não é teu, o poder é dele, mas a autoridade é tua. Você entende isso? É como o guarda de trânsito. O guarda de trânsito ele não para o veículo com poder da força. Ele não tem poder para parar o caminhão, irmãos. Ninguém tem poder para parar um caminhão ou um carro ao levantar a mão. Por que as pessoas param quando ele levanta a mão? Porque ele tem autoridade. Ele representa uma autoridade. Você tem que entender que nós temos essa autoridade. Quando o diabo se apresenta, você pode levantar a sua mão. E você pode dizer assim: para, em nome de Jesus. Eu te dou uma ordem, com convicção. E a palavra diz que ele foge aterrorizadamente. Mas primeiro antes disso você tem que se sujeitar a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Amém? Só que tem pessoas que não gostam de sujeitar a Deus, e ainda querem resistir ao diabo. Como é que ele vai fugir? Nós precisamos seguir passo a passo a palavra. Amém? Quem está cansado de olhar a Bíblia aí? Não deu para cansar aí, né? Talvez você não tenha esse hábito, mas procure acompanhar, procure, eu falei, procure trazer caneta de papel, riscar sua vida, não tem problema. Não tem problema, que nem quando a gente está marcando, não tem problema, porque aquele texto, aquilo que foi dito pela pessoa que está ministrando, que vai ficar no seu coração. Você vai chegar em casa, você vai olhar aquela coisa, olha aqui, ó, você vai se lembrar mais facilmente. Aquilo não vai fugir. Não vai ser uma palavra jogada ao vento. Pelo contrário, vai ser semeada no teu coração. Amém? Então eu gostaria que você fosse agora para a primeira carta aos Coríntios. É bem pertinho aqui. Anda mais um pouquinho. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Versos 45. Oh, glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom. Capítulo 15, versos 45. Quem gostaria de ler? Pode ler, irmão. Tem verdade de ler. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Aleluia. Você entendeu, irmão? O primeiro ser humano que Deus fez foi feito alma vivente. Deus sopra as narinas de Adão e aquele espírito de vida toma aquele corpo e ele passa a viver. Mas depois, quando ele comete aquele erro, aquele pecado, ele passa a morrer. Só que o segundo Adão não. O segundo Adão é o contrário, ele tem vida, ele nasce, e entra pela porta e ele morre. Para que nós não venhamos a morrer espiritualmente. Só que ele ressuscita. Você crê que Jesus ressuscitou? Amém? Que bom que você crê. Porque às vezes eu olho para pessoas e não dá para ver naquela pessoa que Jesus está viva. A pessoa parece que ela veio crucificada. Só que a palavra diz que o segundo Adão é espírito vivificante. É como eu falei, é uma arma que atira no outro e faz ele viver. É um espírito que pega qualquer ser humano dessa terra. Não existe
exceção, existe acepção de pessoas, e aquele Espírito faz aquela pessoa viver novamente. Eu não vou pedir para você folhear, mas ali em Colossenses, capítulo 1, verso 13, diz ali, irmão, que nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, o reino de Jesus Cristo, Deus de Deus. Também aí, irmão, tem um segredo. Você não precisou fazer força para entrar nesse reino. Você sabe o que é transportado? Transportado, você não precisa nem se mover de casa. É algo que é transportado. Você sai daqui e chega ao destino. Alguém transportou. Você foi arrancado, transportado do império da terra para o reino de Deus. Para o reino do Filho do seu amor. Hoje você não é mais um coitadinho, Zé Ninguém. Embora às vezes a gente pense isso, e o diabo lança isso na nossa mente. Ele quer que a gente pense isso. Porque ele sabe que Jesus fez tudo por nós. Ele sabe, porque ele é um ser condenado, para ele já não existe solução, mas para nós sim. Para aqueles que estão sobre essa terra ainda há esperança. Basta aceitar a graça de Deus. Afinal de contas, a graça é por meio da fé. É por meio da fé, não precisa você fazer obras para justificar essa graça, ou para tentar pagar essa graça. Eu vou fazer algo para Deus porque Ele fez muito por mim, eu preciso fazer alguma coisa. Sim, você precisa porque você é igreja, é corpo. Você é membro desse corpo. É só por isso. Você faz as obras porque você foi justificado, não para se justificar. Você já foi justificado. Amém, irmãos? Então você foi transportado. Colossenses, capítulo 1, verso 13, diz que você foi transportado. Você está no reino de Deus. Ali em Efésios também, capítulo 2, do verso 4 ao 6, diz que nós estamos assentados juntamente com Cristo à direita do Pai. Sempre quando alguém, irmãos, quer falar para você que você não é nada, que você tentando botar você para baixo, você lembra dessa palavra, Efésios 2, verso 4 ao 6. Assim, não, eu estou assentado com Cristo. A direita do Pai é uma posição de autoridade. Se você souber um pouquinho de rei, de reinado, monarquia, você vai saber que quem se sentava à direita de um rei tinha autoridade um pouco abaixo do rei. Só. Depois do rei era autoridade nesse reinado. E é assim que Deus quer que você entenda essa noite. Você tem essa autoridade. Mas como é que eu faço isso na prática, Misael? Quando surgiu um problema, lembre-se que você tem autoridade nisso. Que nem vamos citar aqui a falta de dinheiro, algum problema, Satanás tira as suas patas sujas das suas finanças. E aí você cita a palavra com convicção, você confessa a ela e diz assim: o Senhor há de suprir as minhas necessidades segundo as suas riquezas e glória, em Cristo Jesus. Porque eu estou em Cristo. Eu sou nova criatura. Você tem que trazer isso para você. Traga isso à sua memória. Confesse isso com convicção. O diabo sabe se você tem convicção ou não. Não adianta só falar da boca para fora sem convicção. Mas ele sabe que se você entende a autoridade que você tem e você exerce ela com convicção, ele é obrigado a retirar. Ele não fica. Porque você está resistindo a ele com a palavra. Amém, irmãos? Eu já estou terminando. Eu não vou pedir mais para você olhar, porque eu sei que é cansativo. Em Apocalipse, capítulo 1, verso 6, tem mais um benefício da restauração, da recuperação da autoridade. Ali diz assim: nós somos constituídos reis e sacerdotes.
Irmãos, você é rei. Você é rei, irmãos. Você não tem que andar com um mendigo espiritual. Você é rei e sacerdote. Sacerdote de Deus. Deus quer usar você para abençoar esse povo aí fora. Deus quer usar a sua vida para trazer cura para esse povo. Não peça a Deus para curar, não peça a Jesus para curar. Não, é você. É você que tem que colocar as mãos. Ele deu essa ordem, colocará as mãos sobre os enfermos e serão curados. Aleluia! Nós não devemos pedir para ele colocar, nós não devemos pedir para fazer o que ele já fez. Ele quer que nós façamos. Ele quer que a gente vá nos hospitais, nas prisões, e leve a palavra dele. O Espírito Santo, o Espírito dele estará com você. Ele fará a obra que tem que ser feita naquelas vidas. Amém, irmãos? Ali nós passamos um período de 1 ano e 4 meses em Belo Horizonte. Passamos por algumas dificuldades. Mas eu louvo a Deus porque isso não se compara às bênçãos de Deus. Eu fui muito abençoado nesses lugares. Para mim foi uma experiência muito grande. Eu sei que isso é um processo. E a cada dia eu procuro conhecer mais Deus. E não só conhecer, mas procuro praticar isso que eu conheço. Você não precisa conhecer essa vida de capa a capa. Não precisa disso. Mas aquilo que chega até você, pratique. Nem dúvida de versículos, pratique. Não adianta você citar versículos que nem um enciclopédia ambulante. Mas quando chega um problema, você pede ajuda do pastor. Quando chega um probleminha, uma coisinha, você ora, liga o pastor Marcelo, por favor, me ajuda. O que eu faço? Você não tem a palavra, você não tem aquela palavra na hora, você não tem aquela convicção, você tem que ligar. Ou você tem que pedir ajuda para Deus. Você tem que saber a autoridade. Essa noite o Espírito está falando. Você tem autoridade. E essa autoridade foi dada por Deus. Jesus, quando recebeu a autoridade de Deus, irmãos, ele passou a igreja com autoridade. Ele subiu e logo tornou a igreja com autoridade. Ele diz ali em Lucas 10, 19, ele que vos dou autoridade. Ele não diz assim, ele que vos darei autoridade, que você fizer tal coisa, não. Ele que vos dou autoridade. Amém, irmãos? Eu não quero ser cansativo. Afinal de contas, é a primeira noite que eu venho, depois ninguém me convida mais, eu não posso ir mais. Não está grato, não. Amém? Eu só quero dizer para os irmãos, o último texto, Colossenses 1,18. Ali fala que Jesus é a cabeça do corpo. E ali fala também que nós somos o corpo de Cristo. E a palavra também fala que todo o corpo foi ungido. Então não tem essa história que o fulano é ungido, o ciclano é ungido, e eu não sou ungido, eu preciso pedir para o ungido orar por mim, porque ele é ungido e eu não sou ungido. Não, a palavra diz que todo o corpo é ungido. Você foi ungido. E a unção do Espírito está sobre a sua vida. Amém? É preciso você ter essa convicção essa noite. Ande em linha com a palavra, procure praticar a vontade de Deus. O Espírito vai te acrescentar cada dia revelação e vai colocar a palavra na tua boca. Irmão, eu não estou pregando aqui no meu conhecimento. Eu estou pregando aqui algo que o Espírito está me revelando. O pastor Marcelo me conhece, eu devo ter assim pregado 2 ou 3 vezes, eu não recebo convite para pregar. Mas todos os convites que eu recebo, eu aceito. E afinal de contas, eu tenho que começar. Existe um começo, eu não tenho que pregar para 5.000 pessoas, uma multidão, não, eu não estou apto para isso. Mas eu preciso começar a fazer a vontade do Pai. E se a vontade do Pai é que eu faço, aí eu vou continuar fazendo. Não adianta o diabo querer colocar na minha mente que eu não sou capaz, ou querer me amedrontar com os pensamentos. Não, eu não vou ouvir para ele.
Eu não consigo evitar que uma pomba sente na minha cabeça, não. Mas eu consigo evitar que ela faça um ninho aqui. É a mesma coisa os pensamentos. Você não consegue evitar que os pensamentos cheguem até você. Pensamentos ruins e mal, mas você consegue evitar que ele permaneça. Só que pensamentos, eles não são arrancados, eles são substituídos por pensamentos sérios. Amém? Você tem que aprender isso. Você não consegue arrancá-lo. Você tem que pegar o pensamento de Deus, o pensamento certo e substituir. E aí sim, você vai estar fazendo a vontade de Deus. Glória a Deus. Então, seja abençoado na prática da palavra. O pastor Marcelo quer que eu cante mais um aqui, eu não sei. Faz um tempo, irmãos, que não é que eu parei de louvar, mas a gente, eu estava em luta, então a gente acaba perdendo um pouco. Mas o pastor Marcelo é uma pessoa que a gente tem uma amizade muito grande, a gente já cantou muitas vezes. Eu creio que no improviso aqui vai sair algo bonito. Amém? Eu peço que você se coloque de pé. Eu creio que você foi abençoado com a palavra. E eu quero que você saia daqui convicto nessa autoridade que Deus tem. Amém? Aleluia. Tá bom? Mas Jesus é uma menina que está no sorriso. Tocou na menina. Tudo que tinha decepção foi grande.
Aleluia. Glória a Deus.